onde agora Jesus começa um sermão profético da anunciação do tempo do fim. Ele vai somar a sua vinda, que é chamada em grego de parousia. Para quem não sabe, a vinda de Jesus é chamada de parousia, com o estabelecimento profético da destruição de Jerusalém. Ele vai tratar dos dois assuntos ao mesmo tempo. Jesus vai falar da destruição de Jerusalém lá para o ano 70, praticamente 40 anos depois das suas palavras, com o dia da sua vinda. E os discípulos vão perguntar para Jesus para querer resolver a demanda. E aí, essas coisas vão acontecer quando? Aí, ele fala da sua geração presente, dos que estão ali, da destruição de Jerusalém. Aí, da vinda dele. Bom, da vinda dele, eu já vou dar o desfecho da escola sagrada. Quanto a saber o tempo da vinda de Jesus, é irrespondível. Irrespondível, não tem tempo. As coisas vão acontecendo na história da humanidade como uma espiral, e se a gente então fizer um corte, a gente vai ver que aumentam a condição, a intensidade, a proporção e a sua extensão, mas a vinda de Jesus ainda fica dentro de uma incógnita irrespondível. Ele mesmo vai dizer lá na frente, todos nós já conhecemos, ele vai dizer, isso aí eu não sei, os anjos não sabem, somente o Pai que está no céu que sabe. Então, isso já tem que ficar claro para nós. Mas quanto ao que iria acontecer ainda com aquela geração que estava ouvindo, aí então essas coisas são demonstradas, Jesus vai tornando patente a partir do momento que ele começa a desenrolar como um livro que vai apresentando o que é que está para acontecer com o seu povo na sua época, por causa da sua morte e ressurreição. A gente não pode esquecer que Jesus está denunciando que eles sempre estão matando os profetas, sempre estão matando os emissários de Deus. E numa das suas parábolas, ou duas, ele vai dizer da morte do próprio filho do rei e do Senhor, que no caso representa Deus. Então isso aí vai ser o ápice do assunto. Então agora Deus vai tomar o seu juízo contra a sua cidade amada. Até parece que a gente até combinou a leitura dos versículos, né? Que Deus diz que corrige quem Ele ama. A vara da correção é para quem Ele ama, Ele quer bem e o aceita como pai. Né? Isso é uma correção que, no primeiro momento, não tem nada de gozo, nada de alegria. O negócio é ruim demais, apanhar é ruim demais, ser castigado, que seja botar de castigo num cantinho lá, é ruim demais. Né? Eu conheci um menino que quando a mãe dele ia botar ele de castigo, que falava para ele assim, você vai ficar aí meia hora aí sentado. Será que ele lembra o que ele falava para a mãe dele? Lembra? O menino dizia, mamãe, me bate logo, porque ficar de castigo, porque doía, mas depois acabava. Entendeu? Então é uma coisa assim tremenda. Né? É uma coisa tremenda isso aí. É tremendo para ele, para nós que estamos assistindo, mas é tremendo também para aquele povo. Então, todo esse preâmbulo aqui é para a gente entender do que é que a gente vai tratar na hora que estiver lendo os versículos e não confundir quando ele fala de Jerusalém, a destruição de Jerusalém e da sua segunda vinda. E também saber quando é que está falando da destruição de Jerusalém ou quando está falando da segunda vinda, porque tem hora que não dá para você saber. Por mais que você entenda de exegese do grego, por mais que compreenda os tempos verbais e tudo, fica muito difícil a gente saber do que é que ele está falando. Muitas vezes ele está falando das duas coisas ao mesmo tempo. E como é que a gente vai discernir uma da outra? Pelos fatos que vão acontecendo historicamente. No desenrolar da história deles, destes que o estão ouvindo e da nossa própria história como nação e como povo. Que nós estamos 1950 anos depois, estudando e rememorizando tudo aquilo que Jesus falou lá atrás para os seus discípulos
e para os seus ouvintes. Então, já entendemos bem a situação dos judeus para conosco e para com a Escritura Sagrada e no plano de salvação, no projeto de salvação que Deus tem para com toda a humanidade, sem nos confundirmos com isso. Então agora vamos para o capítulo 24. Alguém para ler 1, 2 e 3. Pode ler o 3. Estando assentado no Monte de Oliveira, chegando-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando será essas coisas, e que sinal haverá a tua vinda do fim do mundo? Aí eles entenderam quando vai ser essas coisas, quando é o sinal da sua vinda e o fim do mundo. Eles queriam que Jesus desse para eles um material falado, que eles pudessem anotar bem e preparar um calendário. Preparar um calendário. Muitos, durante toda a história da humanidade, têm preparado calendários da segunda vinda de Jesus. Muitos. Isso não é de hoje, não. Século XVIII, século XIX, fora os outros. Os que a gente tem mais notícia agora, que alguns estão até no nosso meio, aí ainda pregando de Jesus e tudo, muitos deles já estabeleceu, ele vem no dia tal, ele vem no ano tal, ele vem no ano tal e tal. Tinha gente pregando vinda de Jesus agora em 1990 e pouco, gente. Eu não sou adepto de assistir novela, não, mas teve uma novela da Globo aí chamada tal do Fim do Mundo, com as histórias cabeludas que tem lá, mas quando acabou a novela, o último capítulo, seguiu uma lista, tá? Uma lista de crenças a respeito do fim do mundo e da volta de Jesus, foi dando uma lista. Fulano de tal dizia que ele vinha em tal ano, Beltrano de tal dizia que ele veio tal, outros disseram que ele veio na guerra tal, o outro na guerra tal, outros em 1990 e tanto, outros em 2000 e tanto. Isso aí está cheio disso há muito tempo. Não é de agora. Não é de agora. E os discípulos queriam se preparar, ter alguma coisa bem organizada para a igreja, né? E aí, então, os discípulos chegam para Jesus, e esse discurso é um discurso escatológico, né? Que está dizendo de tempo, de escatom, e trata do fim de Jerusalém e do mundo. Então, os discípulos chegam diante de Jesus perto do templo, saindo do templo, talvez bate a mão naquelas pedras grandonas, olha que coluna, ó, olha o tamanho dessa coluna, ó, olha a largura dessa coluna aqui, ó. Bate a mão na pedra e fala, olha, mestre, olha que pedras magníficas dessa construção, né, que obra, imagina que obra maravilhosa. Foram 42 anos a reforma do templo. E o Herodes pagou tintim por tintim tudo, ele pagou do bolso dele, do erário dele, foi um presente que ele fez para os judeus. Por isso que tinha aquela mescla de sentimentos com Herodes e os herodianos. Ele reconstrói o templo todinho, prepara tudinho, tudo do dinheiro dele, e eles ficam agradecidos que faz aquilo ali, entendeu? Então, que mistura de sentimentos que aquele povo não tinha ali. Dominado por um Idumeu e pelos romanos, mas o Idumeu que fez a recuperação todinha do templo. Então, você imagina como aquela obra estava acabada, que coisa maravilhosa que não é aquilo ali. E aí Jesus fala para eles assim, vocês estão impressionados com isso aí, mas eu digo para vocês que não vai ficar aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado. Aí eles ficam ali preocupados. Então Jesus prediz a destruição do templo, entendeu? E mesmo, vou dar aqui um detalhe histórico, tá, gente? Mesmo que Tito, o general Tito, que depois ficou rei de Roma, tenha ordenado o contrário, tá? Existe um livro chamado... Esqueci o nome do livro. Mas tem a ver com Berenice e Tito. Eu não lembro se é o véu de Berenice. Então, conta essa história que ela conversa com ele. A Berenice é aquela que estava com Herodes Agripa e que Paulo falou com os dois, com Festo.
e que ela então deu ordem, conversou com o Tito e fez um acordo. Eles iam invadir a cidade, ia vencer. Para quem não sabe, o exército dela e de Herodes, Agripa II, se uniram ao exército de Roma para dominar Jerusalém, tá? E foi feito um acordo, ninguém vai mexer no templo. Tá? Foi feito um acordo entre eles, ninguém vai tocar no templo, a guerra não vai chegar no templo. Mas depois que o exército romano entrou, gente, nem Tito conseguiu segurar a soldadesca. Tá? Por isso que eu estou dizendo, mesmo que tenha tido ordem contrária de Tito, o templo foi destruído. Esses fatos assim são tremendos. Alguns autores pagãos, ou até mesmo romanos, o Tácito, quando escreve a história, o capítulo 5 do tomo 3, eu não lembro direito como é que é, ele fala assim, olha, que a destruição foi de um jeito que parecia que tinha descido fogo do céu, quer dizer, uma justiça divina destruindo aquilo que estava ali. Quer dizer, se alguém não queria destruir, Deus queria que fosse destruído e faz. A gente sabe que é uma forma poética de dizer como que a coisa aconteceu. Nós sabemos que foram os soldados romanos que atearam fogo, jogaram fogo, destruíram tudo, pegaram o ouro, pegaram tudinho para destruir tudo. Tá? Mas alguém que está escrevendo de uma forma poética, como dissesse, o próprio Deus deles foi lá e mandou destruir aquilo ali para não ficar pedra sobre pedra. É nesse sentido que a gente está querendo apresentar. Mas teve um rei de Roma, no ano 362, que tentou desmentir Jesus, tá? Para quem não sabe. Ele tentou reconstruir o templo. No ano 362. É o Juliano, o apóstata. Ele pegou dinheiro dele e tudo, foi lá para Jerusalém. Eu vou reconstruir esse templo aqui. Então, e ele então foi fazer um desmentido a Jesus, né? Tentou reconstruir. Então a gente encontra isso no livro do historiador pagão, o Amiano Marcelino, Histórias, capítulo 23, no tomo 1 dele lá, você vai encontrar isso. Diz que quando começaram a querer botar as pedras de fundação, começou a aparecer do solo uns globos misteriosos, que eles não entendem como é que é, começou a mexer tudo, começou a dar fogo, e teve um terremoto e destruiu tudo. Aí ele pegou e foi embora. E ele fez a maior... Os judeus ficaram muito animados com esse rei romano aí. Falaram, vai reconstruir nosso templo tudinho, mas não deu para reconstruir, não. Teve terremoto, acabou com a construção, os engenheiros racharam fora, fugiu todo mundo com medo, falou, Deus não quer que mexa nesse negócio mais não, deixa esse trem quieto, aí foram embora. E isso aí é anotado por historiador romano, pagão, não é por cristão nem por judeu não, tá? Isso aí estão nos anais históricos, que eles anotam isso aí. E esse Tácito mesmo que eu citei, era um senador romano. Ele nasceu no ano 56, morreu no ano 116, depois de Cristo. Tá? Ele escreve o que José e muitos outros estão escrevendo, e ele que fala de alguns comentários a respeito dessa guerra do ano 70, né? Ele está lá com seus 14 anos de idade, quando ele toma conhecimento, ele escreve que parece que desceu, foi até fogo do céu para destruir tudo. A destruição, a desolação foi tão grande que parece que veio do alto, assim, para destruir. A gente sabe que ele está usando de uma licença poética para dizer que os soldados romanos arrasaram mesmo tudo e o Deus de Israel não queria que ficasse pedra sobre pedra. Então, agora, essa pergunta é importante. Agora, no capítulo 13 de Marcos, vamos lá em Marcos 13. O Marcos, ele nomeia quem é que vai perguntar para Jesus, ó.